Boa noite a todos. Hoje vim até aqui para conversar com vocês a respeito de um assunto muito sério que está atingindo a toda a população mundial, na verdade. É um assunto que está deixando as pessoas muito preocupadas, a população, os cientistas, né, os médicos, muito preocupados com essa doença, que é uma doença, na verdade, a depressão, e que está virando uma verdadeira pandemia, é a questão do suicídio. Então, o que eu gostaria de colocar para vocês hoje é a respeito que o suicídio nunca é uma solução para os problemas da gente. Porque o que o suicida realmente, o que o suicida procura é a diminuição da sua dor. Ele quer acabar com o seu sofrimento. Ele não está pensando em acabar com a sua vida, na verdade. A vida é só uma consequência. Ele quer acabar com o sofrimento que ele está sentindo naquele momento. Aquela dor insuportável que ele está tendo naqueles dias, naquele momento, e que ele não está conseguindo achar uma luz no fim desse túnel. E o Espiritismo, ele nos traz a resposta para isso tudo. Ele nos traz o porquê que não devemos nos suicidar, o porquê que, na verdade, é errôneo a gente achar que vai acabar com a dor se suicidando. Na verdade, nós não iremos acabar com a dor, nós iremos aumentá-la, nós iremos criar outros problemas. No Espiritismo a gente sabe que a gente sabe que ninguém morre, né? Que a vida continua eternamente, que nós vamos estar sempre vivos. O que morre, o que perece é o nosso corpo físico, é a nossa roupagem, a roupa que estamos usando nessa encarnação. Assim podemos definir o nosso corpo físico como a roupa que o espírito está vestindo nesta encarnação. Nós temos então, para explicar melhor isso, eu vou explicar um pouco da constituição do nosso, de como fica o nosso ser, o nosso espírito. Nós somos espíritos então imortais, né? Que fomos criados por Deus, todos para a evolução, né? Nós somos criados simples e ignorantes e nós vamos com as sucessivas reencarnações evoluindo, aprendendo, né? Até chegarmos à condição de espíritos puros. Para isso, então, o espírito vive, né, em dois planos que a gente diz. Uma época estamos encarnados, outra época estamos desencarnados. Quando estamos encarnados, o espírito então ele se utiliza do perispírito, que acompanha o espírito também quando está no plano espiritual, e o corpo físico. Então, quando encarnados, nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito, né? O perispírito ele tem a forma do nosso corpo físico, mas ele é mais espiritual do que material, né? Ele acompanha, ele é mais sutil, né? É um fluido mais sutil. Então ele acompanha o espírito quando está encarnado e também quando está desencarnado. Então por isso que os médiuns, né, que têm o poder da vidência, eles enxergam as pessoas que desencarnaram exatamente da maneira que elas estavam na última encarnação ou também na maneira que elas mais gostariam de se apresentar. Então, eles estão vendo o quê? Eles estão vendo o perispírito do espírito, né? O espírito é o nosso eu inteligente, é aquilo que nós somos, é o que pensamos, né? É uma fagulha, uma centelha divina que temos. E o corpo físico, então, ele serve para o espírito e o perispírito quando estamos encarnados no plano material, né? Então, estamos encarnados, temos essa roupagem, precisamos dessa roupagem para
acompanhar o espírito quando encarnado. Então, o que perece quando desencarnamos o que fica é a matéria, que é o nosso corpo físico, que a matéria fica junto com a matéria e o espírito e o perispírito se vão junto ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, que é o nosso verdadeiro lar. Então, já sabemos que ninguém morre, né? Que a gente continua em outros planos. O que sabemos também, então, que viemos, né? Encarnamos para a evolução, para nos melhorarmos, para fazermos coisas melhores. A evolução para evoluirmos materialmente e espiritualmente. Materialmente, estudando, né? Aprendendo, né? E sendo pessoas melhores. Então, assim que a gente vai evoluindo, né? A gente vai evoluindo. Só que nessas diversas reencarnações que a gente tem, a gente faz muita coisa errada, né? A gente não aprende tudo, né? A gente vai fazendo muitas coisas erradas. E essas coisas erradas a gente tem que consertar, né? Na nossa evolução enquanto espíritos. Porque a gente tem que aprender, aplicar aquilo que aprende, que geralmente a gente aprende no plano espiritual, e a gente tem que aplicar, então, quando encarnados, que aprendemos a lição, que vamos fazer melhores, né? Então, coisas erradas, né, que fizemos no passado, a gente tem que consertar, melhorar em outras nessa encarnação ou em outras encarnação. Então, quando o espírito vai reencarnar, ele tem todo um planejamento, ele faz todo um planejamento no mundo espiritual junto com os nossos guias espirituais encarregados do planejamento reencarnatório. Então, fizemos um planejamento de como vai ser a nossa reencarnação. Então, nesse planejamento, a gente vai escolher, né, junto com os nossos guias, aquilo que a gente vai desenvolver na próxima encarnação e também aquilo que a gente vai consertar, expiar, né? Então, aquela coisa, se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. Então, a gente elege, né, os pontos principais que a gente vai passar e aquilo que a gente vai consertar. Então, ali vem o porquê de, às vezes, nascermos em uma família totalmente desestruturada, de nascermos com deficiências físicas ou psíquicas, né? De nascermos com problemas em famílias muito pobres, às vezes até sem comer. Então explica porque nascemos naquela mãe, com aquele pai alcoólatra, né? Então, porque a gente tem tudo essas coisas para consertar, para aprender a amar os nossos inimigos. Às vezes nascemos com um pai alcoólatra, que foi nosso inimigo em outra encarnação. Então a gente vem para aprender. Bom, isso é um assunto que a gente tem que retomar em outra palestra, porque o assunto hoje é o suicídio. Então a questão do sofrimento, a gente está naquele momento sofrendo porque a gente tem que aprender, né, a nos melhorarmos, né? A gente está passando por situações difíceis porque o nosso espírito, porque nós necessitamos então disso para a nossa evolução. E é a questão assim, a gente precisa, o diamante, para virar o diamante lapidado, ele precisa passar por toda essa lapidação, por todo esse sofrimento, porque ele era uma pedra bruta e se transformar em diamante. Assim como a pipoca, para se tornar branquinha, macia, ela tem que passar pela fritura, né? Então, nós também
para nos transformarmos em espíritos puros, branquinhos, né? Sem mácula, sem nada que nos desabone, a gente precisa então aprender e passar por esses sofrimentos, né? É que nem aquela questão, assim, a gente tem os nossos filhos e a gente fala, ó, não faça isso, que isso não vai ser bom para você. Você precisa estudar para ir bem na prova. Você precisa, a gente fala a primeira, fala a segunda, fala a terceira. Não adianta o que a gente faz? Põe de castigo. A gente gosta de ver os nossos filhos de castigo? A gente sabe que eles estão sofrendo? Sabe. Mas por que a gente faz? Porque a gente sabe que é o melhor para ele, que só assim ele vai aprender. Infelizmente, ele não aprendeu no amor, não aprendeu com os conselhos da mãe, não aprendeu com os conselhos do pai, né? Ele tem que passar por isso para aprender. E assim também é Deus em relação a nós, e assim é nós. Então, o suicida é aquela pessoa que quando começa, então, é esse espírito que pediu para reencarnar assim, que fez esse planejamento, mas que quando começa aquilo se acumular, quando começa a chegar os problemas difíceis, ele resolve, acha que aquela dor está muito grande, que ele não vai aguentar aquela dor. E como também a maioria das pessoas não tem esse conhecimento do plano espiritual, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba achando que o suicídio é a solução. E não é. Ele está então fugindo daquilo que ele prometeu no plano espiritual. Então é a mesma coisa que o presidiário, né, está preso, que nós não deixamos de estar preso nesse corpo, e o presidiário resolve fazer o quê? Acha que está muito pesada a prisão, acha que está muito ruim, ele resolve fazer o quê? Fugir da prisão. Então, você acha que esse fugitivo da prisão está melhorando a vida dele, está evoluindo, ou ele está criando mais problemas para ele? A mesma coisa o aluno que quando chega a época das provas, quando começa a pressão, ele resolve fugir da escola ou abandonar a escola. Isso vai resolver a vida dele? Essa evasão? Não, né? Ele está criando mais problemas para o seu futuro, para o seu futuro, para depois. Ele não está criando, não está pensando na felicidade. Ele está plantando tristezas. E é assim que o suicida, infelizmente, ele acha que ele vai acabar com seus problemas e ele cria problemas bem maiores para ele. Porque daí, no plano espiritual, ele vai chegar como um perdedor, né? Ele vai, além de ele não ter cumprido tudo aquilo que ele planejou, ele arrumou mais um problema, que é se suicidar, tirar a sua vida. E existe muito sofrimento no plano espiritual para os suicidas, porque até que eles não terminam a energia vital que eles têm, eles vão ficar rememorando, eles vão ficar relembrando de como eles se suicidaram, eles vão ficar sentindo o que eles se fizeram. Se der um tiro na cabeça, eles vão sentir a cabeça explodir. Se eles se jogaram embaixo do trem, eles vão sentir o trem passando por cima deles um tempo enorme. Então é um sofrimento muito grande que os suicidas passam no plano espiritual, até eles conseguirem, né, terminar com a energia vital do corpo deles, até eles conseguirem se perdoar, entender, serem socorridos, né, pela nossa querida Mãe Maria, né, que ela tem que ela tem no plano espiritual toda uma equipe que ajuda e vai socorrer os suicidas, né? E além disso, o suicida, o que acontece? Ele lesa o seu corpo perispiritual. Então, em futuras reencarnações, ele vai ter tudo aquilo que ele não espiou, que ele não aprendeu de outras encarnações, e vai ter ainda o problema do suicídio dessa última encarnação. Então, a maioria das vezes,
uma pessoa que nasce com deficiências são suicidas. Não sempre, não, tá, gente? Eu não quero dizer que todas as pessoas que nasceram com deficiência foram suicidas, mas uma grande maioria delas, sim. E elas nascem com a deficiência no lugar onde que elas atingiram, né? Ah, se deu um tiro na cabeça, pode nascer com problemas neurológicos, com deficiência mental. Se deu no coração, pode nascer com problemas de cardiopatia, de problemas de coração grave. Se tomou veneno, pode nascer com câncer no estômago, desenvolver um câncer no estômago, e assim vai, né? São muitas coisas que podem acontecer. Então, o suicídio nunca é uma solução. O suicídio aumenta e muito, mas muito, as nossas tristezas, né? E tudo aquilo que a gente ainda vai ter que aprender no futuro. Então, quando a gente tem que ajudar muitas pessoas que estão com depressão, as pessoas que não têm esse conhecimento do plano espiritual, e também devemos procurar ajuda, procurar tratamento se estamos com depressão, se estamos começando, se estamos com ideias recorrentes de suicídio, que é melhor me matar, que é melhor, porque também tem a questão da obsessão que pode estar envolvida nisso. Então, precisamos pedir ajuda. Se estamos passando por isso, se estamos com depressão, precisamos pedir ajuda. E também precisamos ficar atentos ao nosso redor, se a gente vê pessoas que estão deprimidas, que mudaram o seu comportamento, que às vezes falam de suicídio, que é melhor morrer. Então precisamos ficar atentos para ajudar essas pessoas, né? Ouvir, mostrar soluções. As pessoas que estão com depressão, com certeza, e que estão com essas ideias recorrentes, primeira coisa sempre é procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? Porque precisamos da ajuda espiritual e precisamos da ajuda material, né? Do médico e também de Deus. Precisamos dos dois, do plano espiritual e do plano material. Então, procurar um médico, procurar um psiquiatra, um psicólogo. E o Espiritismo, ele nos dá outras soluções, né? Nós temos o passe na casa espírita, a água fluidificada, nós temos as orações, né? Nós temos as vibrações, nós temos muitas coisas na casa espiritual que pode ajudar as pessoas que estão com depressão. E essas pessoas também precisam orar muito, né? Orar, pedir ajuda, conversar com Deus lá no seu íntimo. Porque Deus nos escuta, Deus nos ajuda, Deus nos mostra o caminho. Então, não ficar esperando, não ficar deprimido sozinho em casa, procurar o centro espírita, procurar um psicólogo, procurar um amigo para desabafar, ligar para aquelas. Agora, desculpa, eu esqueci o nome, mas que atendem as pessoas que estão com depressão, as pessoas que estão fazendo suicídio, pensando no suicídio. Então, gente, vamos assim orar muito, tá? E orar também por aqueles que se suicidaram. Porque, tu pode dizer, Marta, mas todo esse sofrimento, e agora? Meu pai, meu tio ou meu irmão se suicidaram, como é que ele tá? O que eu posso fazer? Orar. Porque Deus é extremamente bom, é extremamente justo e bom. Tudo o que Ele faz é para o nosso bem. Embora a gente às vezes não encontre essa luz, a gente acha que não, mas Deus é. Então tudo que Ele faz é para o nosso bem. E Ele sempre vai nos ajudar, sempre que a gente pedir com o coração, com a nossa mente, né? Ele nos ajuda. Então vamos pedir também por esses nossos
entes queridos que se suicidaram, que se foram, porque na literatura espírita, os espíritos que retornaram, os espíritos que através dos médiuns dão o seu depoimento, eles nos falam, né? Isso tem no livro dos Espíritos, isso tem no Céu e Inferno, principalmente, tem vários depoimentos de espíritos que se suicidaram, e eles nos colocam que a oração era um bálsamo, que quando eles escutavam as orações de um ente querido, aliviava o sofrimento deles por um tempo passava, né? Então a oração ela nos traz assim benefícios enormes, enormes, e por isso que a oração tanto para quem ficou, né? Quem fica, como para quem foi, ela é de um bem assim supremo, né? E a gente tem que lembrar, né, as pessoas que estão com depressão, que estão passando por problemas ruins, que tudo na vida passa, que nada é eterno. As nossas alegrias não são eternas, a nossa felicidade não é eterna aqui nesse planeta, porque nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. Então, nesse planeta ainda tem muito sofrimento. E então ainda nós temos mais sofrimento e temos momentos de alegria, né? Momentos de felicidade. Então a gente tem que saber que tudo passa, né? Então as nossas dores, os nossos sofrimentos também vai passar. É aquela coisa assim que às vezes à noite, né? A gente acorda à noite e a gente lembra de algum problema durante o dia, e quem diz que a gente dorme, né? A gente não dorme mais porque a gente fica, ai, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? E se a pessoa vai falar isso? E se o ciclano vai fazer aquilo? E daí se acontece aquilo? E a nossa mente vai criando um tumulto, né? A gente não dorme, a gente acorda de manhã e vai trabalhar e começa a pensar, meu Deus, mas eu não dormi por causa desse problema. Que burra que eu sou, um problema pequeno, a solução estava ali, aparece no outro dia e tudo se resolve. E assim também é com as nossas dores, né? A gente pensa que aquela dor não vai terminar nunca, que aquele problema nunca vai se acabar. Às vezes a solução está no outro dia. Então, no plano espiritual também, nós tivemos uma notícia, assim, de um médium que os espíritos disseram para ele que é o seguinte, que a maioria das pessoas que se suicida, os seus problemas iam ser resolvidos em uma semana. E poucos que ficariam lá para mais de um mês, por exemplo, de mais de um mês ou mais de um ano, né? Pouquíssimas pessoas. Mas são tudo problemas que vão se resolver. De uma maneira ou de outra, eles vão se resolver. Então nós temos que ter fé. Fé em Deus, porque Ele é extremamente bom e justo. Ajudar as pessoas que estão com depressão. As pessoas que estão com depressão também seriam bom até às vezes visitar um hospital, visitar creches, porque delas vão ver que tem problemas muito maiores que os delas. E às vezes as pessoas que estão com um problema bem maior estão levando a vida até bem melhor do que às vezes a gente com um problema pequeno e fazendo todo um estardalhaço. Então a fé move montanhas realmente. A fé faz milagre na vida da gente e a fé é importante. Então, suicídio nunca é a solução, nunca. E os espíritos que se suicidaram, também como Deus é justo, como Deus é bom, eles não vão ficar eternamente nesse sofrimento. Eles vão ter novas oportunidades, né? Eles vão ficar no castigo, né? Entre aspas, eles vão passar por um sofrimento porque eles precisam aprender, né? A gente precisa aprender, mas depois eles vão ser socorridos provavelmente pelos servos de Maria, que são os que trabalham incansavelmente para socorrer os suicidas, vão ser socorridos e vão ser encaminhados e preparados para uma nova reencarnação. Então, sempre temos novas oportunidades. Deus nunca nos abandona, nem nós encarnados e nem os desencarnados, né? Nem nós com essa roupagem, nem sem a roupagem, né? Então, Deus sempre está nos acompanhando, os bons espíritos,
os nossos guias, os nossos anjos da guarda. Nós temos milhões e milhões de pessoas que estão torcendo para que que a nossa encarnação dê certo e que a nossa vida dê certo, né? Então, sempre vai ter nova oportunidade, de novas reencarnações, de novo aprendizado. Todos foram criados espíritos simples, ignorantes, e todos nós vamos chegar a espíritos puros. Todos nós, né? Porque Deus não vai nos abandonar. Deus sempre vai buscar a ovelha desgarrada. Nunca vai deixar a ovelha desgarrada à própria sorte. Então, Deus sempre nos dá novas oportunidades de aprendizado. E assim é com os suicidas. Mas lembremos que Deus está no nosso lado e os nossos problemas vão passar. Nós temos que ter fé e muito amor. Obrigada a todos e uma boa noite.